Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Conversa Franca. Muito obrigado por me deixar entrar em sua casa e o bate-papo de hoje é com uma figura política da região do Cacau. Filho de José Ribeiro e dona Elisenita Ribeiro, ele é natural de Itabuna, aqui na Bahia. Advogado, formado pela Universidade Estadual de Santa Cruz, a UESC, o mais velho de 7 irmãos, foi prefeito de Ilhéus por 4 mandatos e deputado federal. Hoje é atualmente secretário-geral do PP na Bahia. O Conversa Franca de hoje é com Jabes Souza Ribeiro. Jabes, muito obrigado por ter vindo aqui e ter aceito o nosso convite. Um prazer tê-lo com a gente aqui. Prazer grande estar aqui com vocês. Espero que esse tempo aqui seja extremamente positivo para que possamos conversar sobre o interesse de Ilhéus, da Bahia, do Brasil. E é uma oportunidade, primeira vez que estou aqui, e espero, Jeremias, que possamos fazer uma conversa franca, extremamente agradável. E aqui torna o público da minha alegria e satisfação que esta é a primeira vez, depois de tantos anos na comunicação, poder aqui prosear com Vossa Excelência, o que para mim é motivo de muita honra, de muita satisfação. A nossa conversa inevitavelmente vai se enveredar pelo campo da política, mas eu queria que você voltasse um pouquinho no tempo e nos dissesse quando começa a vida de Jabes Ribeiro na vida pública. Olha, eu acho que eu fui inspirado pela política já nos movimentos estudantis. Na época dos grêmios escolares, mas principalmente início da década de 70, na Faculdade de Ilhéus, ainda em Ilhéus. Hoje, a Rua Jorge Amado, onde hoje é a Casa de Jorge Amado, Fundação Casa de Jorge Amado, era exatamente a nossa Faculdade de Direito. Então, ali, comecei a me movimentar, eu fui presidente do CAJAN. CAJAN era o Centro Acadêmico João Mangabeira. E as coisas começaram aí, entendeu? Sempre envolvido com a política, de alguma forma, indignado, sobretudo na minha juventude, nessa época, pelo regime de exceção que tomou conta do Brasil, com a ditadura de 64, me filiei logo ao Movimento Democrático Brasileiro e comecei um trabalho, primeiro na universidade e depois já na vida partidária. As coisas começaram aí. Você é muito jovem, Jabes, você chegou a ser secretário de Educação do governo do então prefeito, do saudoso então prefeito Antônio Olímpio. O que é que te habilitou, o que é que te credenciou a ocupar com tão pouca idade um cargo daquela magnitude? Na verdade, em 1976, eu fui candidato a vice-prefeito, em uma chapa com Jorge Viana, candidato a prefeito. Fui candidato a vice em uma posição mais progressista, mais à esquerda naquela época. Nesta eleição, venceu o Antônio Olímpio. E depois de um certo período, o nosso grupo foi convidado a participar do governo e, nesse momento, eu fui indicado para a Secretaria de Educação do município. Eu era professor, evidentemente, já professor, inclusive, universitário, e, melhor dizendo, nesse período eu estava ainda, concluí o curso de Direito na faculdade, porque o professor universitário foi só a partir de 1980. Então, foi uma experiência extremamente agradável. Eu pude ver de perto a realidade dos distritos, dos bairros periféricos de Ilhéus, pude contribuir levando, naquela época era ginásio, você fazia o primário, depois tinha o ginásio. Levei ginásio para vários locais do interior, fiz um trabalho de ampliar a oferta de educação, sobretudo para a área rural e para os bairros periféricos, e acho que foi extremamente uma experiência agradável. O seu nome ao longo dos mandatos, ao longo dos 4 mandatos como prefeito, sempre foi atrelado ao fomento da educação e da cultura. Isso te movia de alguma forma? Você entendia que, de fato, esses dois vieses
eles são os pilares de uma sociedade mais digna, mais justa? Primeiro, minha relação com a educação, né? Professor, eu já fazia faculdade e já ensinava, desde 71. É claro que essa relação com a sala de aula foi muito importante, né? Eu trabalho com a juventude, eu bem jovem também, mas eu fui sempre uma pessoa apaixonada pela cultura, sempre. Sempre gostei de ler muito. Esse hábito de ler é uma coisa que começou, eu devia ter uns 14 anos de idade, 13, 14. Isso se mantém. Eu sou uma pessoa que lê muito, leio muitas vezes 3, 4 livros ao mesmo tempo, entendeu? Gosto de ler. Leio clássicos, entendeu? Leio, de um modo geral, tudo. Eu gosto de ler. Eu não passo um dia sem ler. Mesmo que seja meia hora, 1 hora, eu estou sempre lendo. E é óbvio que quando eu assumi o mandato, o primeiro mandato de prefeito, na eleição de 82, eu tive um olhar muito claro para a cultura, educação e cultura. Primeiro que Ilhéus é uma cidade de 1534, né, uma longa história, desde a época de capitania, vila, capitania. Pra você ter uma ideia, nós estamos fazendo 500 anos agora, daqui a 11 anos, em 2034. E, nesse sentido, eu pude, desde cedo, 29 para 30 anos, eu pude trabalhar organizando essa parte. A primeira grande obra que eu fiz, do ponto de vista da cidade, foi o Teatro Municipal. Eram apenas 4 paredes, entendeu? Depósito de lixo, não tinha teto, não tinha piso, não tinha nada. Muita gente já pensava em derrubar aquelas paredes. Eu não permiti que isso acontecesse. E ali eu construí um grande teatro, que na época foi considerado um dos mais modernos do norte e nordeste do Brasil. A partir daí foi uma série de obras no campo cultural, ou da preservação do patrimônio histórico-cultural de Ilhéus, como Bataclan, como Fundação Casa Jorge Amado. Trabalhei muito, tá certo, naquela obra fundamental, infelizmente abandonada, que é a Biblioteca Pública, não é? Que infelizmente, não é, ela não teve prosseguimento, lamento profundamente, além de uma série de outros projetos que fiz, o Centro Cultural de Olivença, trabalhei muito, Memorial da Cultura Negra, enfim, a cultura para mim, e deixei um projeto final, já no último governo, em 2016, que foi o Museu da Capitania, ali onde é o Palácio Paranaguá, que era a sede da prefeitura. Pra você ter uma ideia, eu acabei fazendo uma reforma naquela área que era da Coelba ali, onde hoje é a sede da prefeitura, lá na Conquista, em que um dos objetivos era exatamente tirar o funcionamento da prefeitura do Paranaguá, para que nós pudéssemos fazer o Museu da Capitania. Onde você anda, no mundo inteiro, os museus são fundamentais, que contam uma história, preservam documentos, enfim. E Ilhéus tem uma longa história, uma história que vai fazer 500 anos. Então, infelizmente não teve andamento isso, e acho que é uma coisa fundamental aí para o futuro a gente ter o nosso Museu da Capitania, em que o turista chegue aqui, o visitante, além dos nossos alunos, da nossa juventude, que precisa conhecer a sua história, até para valorizar, tá certo? Para perpetuá-la. Então, acho que é uma obra fundamental que vamos ter que desenvolver no futuro. Esse seria um assunto que eu trataria um pouco mais adiante, mas você toca nesse assunto por 2 vezes nesse nosso começo de conversa, e me parece que me estimula a perguntar o seguinte: quando você fala que estamos há 11 anos de Ilhéus completar 500 anos de história, você consegue visualizar alguma política que, de fato, os 500 anos seja digno, seja à altura do que Ilhéus precisa e merece? Eu creio que é fundamental você, numa história tão linda como a de Ilhéus, você ter uma cidade plenamente organizada e, sobretudo, com a sua vocação objetiva. Ilhéus tem uma vocação para a cultura, Ilhéus tem uma vocação a partir daí para o turismo. Eu digo sempre, turismo não é uma coisa solta.
Turismo é algo que desenvolve um trabalho de atrair visitantes para o nosso município, mas que venham aqui que efetivamente possam curtir tudo aquilo que Ilhéus tem. Ilhéus tem uma longa e bela história, independente do mar, rios, entendeu? Mata Atlântica. A cultura é fundamental. Se você chega aqui, isso acontece quando a gente viaja em qualquer lugar do mundo. Se você chega aqui, você tem o que fazer, certamente você vai ao Bataclan, você vai à Casa Jorge Amado, você vai, quem sabe, em Olivença, ver os povos originários, tá certo? Lá no Centro Cultural, que está abandonado. Mas esse foi sempre o objetivo. Você tem condições, digamos, de amanhã, quem sabe, ter o seu museu da capitania completamente organizado. Então, eu acho que uma cidade, ela precisa exatamente ter uma organização simples dos seus serviços públicos, não é? Ela precisa ter algumas vocações, e eu acho que o turismo é uma vocação importante, e tem tudo, porque, por exemplo, essas fazendas de cacau, elas são algumas fantásticas, sobretudo pela nossa força na economia cacaueira, nos tempos áureos, entendeu? Então você pode fazer o turismo cultural, o turismo de negócios. A gente agora precisa ter um centro de convenções, que veio no meu governo em 2000, a gente precisa do pavilhão de feiras. Não está dando mais, até porque alguns eventos não vêm para Ilhéus que não tem espaço. Então, é uma coisa que, ao meu ver, é importante para uma cidade que quer cumprir com o seu papel de ter qualidade de vida para os seus habitantes, primeiro. Eu disse que uma cidade boa para o turismo, uma cidade boa para quem aqui reside, para quem aqui mora. E coisas fantásticas. Eu lembro que um dos meus governos foi secretário do professor Suane Nazaré de Andrade. Saudoso. Todo mundo conhece, saudoso Suane, meu querido amigo, foi reitor da nossa... Eu chamo de Suane o estadista da educação do sul da Bahia, não é? E Suane começou através de um trabalho de organização da questão ambiental com história. No momento em que ele propôs, e nós fundamos a Mar Mata, Universidade do Mar e da Mata, que é uma universidade não tradicional, universidade de conhecimento, lá nós temos uma série de questões, recapitulando, viagem rumo ao Mato Virgem, trazer para a realidade a visita do príncipe Maximiliano da Áustria. Então, uma série de questões, tá certo, que são importantes para uma cidade que quer avançar. Além do que, uma cidade que possa chegar aos seus queitos organizados, uma cidade com um calendário de eventos permanente. Quer dizer, não dá para você fazer aqui, depois não tem continuidade. Nós criamos, por exemplo, o Aleluia Ilhéus. Naquele período em que, regra geral, você tem poucos movimentos. O Aleluia Ilhéus passou a ser um evento fantástico. Depois desapareceu. Eu deixei o governo, desapareceu. Então as coisas não se mantêm, não se consolidam, se elas não têm um caráter de continuidade. Então acho que uma série de questões precisam ser trabalhadas. E agora, com os investimentos federais, ferrovia está vindo aí, Oeste e Leste, Porto Sul, a luta que precisamos travar pelo aeroporto internacional, eu creio que Ilhéus, as EPEs, Zona de Processamento e Exportação, nós vamos ter uma matriz industrial importante ao lado de uma matriz cultural, uma matriz veiculada exatamente a essas questões ligadas a que me referi há pouco. Durante a pandemia, eu tive o prazer de dar voz a uma peça publicitária, Jabes, em que tratava basicamente sobre o seu legado. E dentro do legado foi passado, né, que foi na sua gestão enquanto prefeito, a captação de recursos de viabilidade para a nova ponte Jorge Amado, do próprio centro de convenções, né, o beneficiamento de acesso aos morros da cidade. E você cita alguns outros importantes equipamentos que, ao meu ver, estão sucateados. A própria ponte, recentemente, passou por uma deficiência de iluminação. E aqui cito, inclusive, a própria Biblioteca Pública, a Universidade do Mário da Mata. São equipamentos que não estão com as devidas, ou com a devida a manutenção. Isso te causa uma inquietação, visto que foi você aquele cara que deu o pontapé
nessas instituições? Certamente, certamente, porque não dá. Você vê a biblioteca naquela situação, é triste. O teatro, olha, é uma coisa impressionante. Cada vez que eu retorno, eu tenho que reconstruir aquilo que construí no início. Todas as vezes é reforma do teatro, reforma da Casa Jorge Amado, e por aí vai. Então essa é uma coisa que eu não entendo. Eu acho que esse olhar para a cultura é um olhar daqueles que certamente entendem que não é apenas o alimento material, o alimento cultural, ele renova a alma, ele traz energia ao espírito, entendeu? Ele faz com que você tenha uma sociedade muito mais comprometida com o seu destino e com o seu passado e com o seu futuro. Então, eu lamento, sinceramente, só tenho a lamentar, porque acho que nós já deveríamos estar avançando muito mais, não é? Está bem mais na frente, mas isso acontece, infelizmente. A nossa conversa agora vai se enveredar para assuntos mais contemporâneos, eu diria, que muito nos interessa nesse momento que antecede as eleições municipais. Você voltou à prefeitura em 2016? Não, 2012. 2012, perdão, após gestões de Valderico e Newton Lima. Isso. Naquela ocasião, de que forma você encontrou o município? Terra arrasada. Pra você ter uma ideia, e não tenho nada de pessoal contra ninguém, entendeu? Estou dizendo uma realidade que a cidade sabe. E é bom sempre estar lembrando. Eu encontrei uma cidade com os serviços públicos completamente deteriorados. Completamente deteriorados. Funcionava nada. Não funcionava limpeza pública, não funcionava saúde, não funcionava. Um negócio terrível. Pra você ter uma ideia, nós tínhamos 4 folhas de pagamentos atrasadas. 3 atrasadas e uma que foi paga com dinheiro dos convênios, que depois a Justiça mandou restituir esses recursos para os convênios. Portanto, 4 folhas. Uma situação, entendeu, em que você não podia contratar com ninguém, nenhum ente, nem federal, nem estadual. Nos municípios, você tem uma figura chamada CALC. O CALC corresponde ao SPC do cidadão. Nós estávamos no CALC por mais de 30 pontos problemáticos. Foi uma luta. Praticamente um ano para você tirar o município do CALC e poder contratar. Então, um momento de extremas dificuldades, tá certo? De extremas dificuldades. Então, mas foi possível. Perdemos um tempo danado, porque isso realmente foi ruim para a cidade, porque a gente tinha que recuperar, tinha que organizar. E, ao final, a administração sofre muito. Eu digo, inclusive, o Mário está prefeito hoje, eu digo sempre para ele, e se amanhã eu vier a ser prefeito, se for a decisão dos ilhéenses, eu quero que ele me entregue a prefeitura como eu entreguei para ele. Não precisa mais organizada. Nada. Mais nada, não preciso mais nada. Basta que me entregue como eu entreguei. Jabes, porque senão a perda de tempo é muito grande. E eu sofro isso. Em 96, quando assumi em 97, a mesma situação. No governo do ex-prefeito Antônio Olímpio, um desastre a cidade. Então, me recordo que durante o seu mandato, o seu último mandato, você adotou uma medida um tanto impopular, que foi o aumento da taxa de IPTU em algumas regiões. Aquilo te causou um certo desgaste, imagino, né? É verdade. Não, nós chegamos à conclusão que, Ilhéus, depois de 15 anos sem nenhum movimento no Código Tributário, era preciso fazer algo até para salvar a prefeitura, para poder pagar os salários, para poder cumprir os serviços públicos essenciais, o mínimo necessário. Então, tomamos uma decisão, baseado na realidade e nas dificuldades, de fazer uma reforma do Código Tributário. Você sabe, entendeu? Qualquer lugar do mundo, amigo, mexeu no bolso, vai ter reclamação. E, infelizmente, eu tive que fazer, entendeu? Foi uma luta. Não fiz no primeiro ano, porque não tinha condições, por conta da desorganização no município, que em 2013, vim fazer em 2014, que foi um ano perdido. E foi essa reforma que viabilizou minimamente a gente chegar até 2016, com salários pagos, com a cidade organizada, com a cidade fora do CALC, portanto, sem problemas de contratação de obras. Tive condições de fazer uma série de investimentos importantes, comprei uma usina asfáltica novinha,
não sei onde é que ela anda, mas comprei usina asfáltica novinha, tá certo? Trabalhei muito em reforma de escolas, reforma de postos de saúde. Fizemos, inclusive, na reta final, uma operação que o Cacá, meu vice-prefeito, coordenou, Ilhéus em Ação, que a gente pôde, a partir daí, melhorar a realidade da cidade, sobretudo nas periferias, entendeu? Nos morros, onde está, muitas vezes, o descaso e o abandono. Então, a reforma tributária, ela deu desgaste, pelas razões que eu estou te dizendo, mas eu hoje, por exemplo, sinto que ela foi fundamental para chegarmos até aí. Acho que existem pontos que precisam mudar. Inclusive, eu estou disposto, se for essa a minha missão, a chamar a cidade, através da CDL, Associação Comercial, os setores produtivos de modo geral, e conversar, ver o que é que a gente pode melhorar, o que é que a gente pode fazer, algumas coisas podem ser alteradas, sim. A política é isso. A política é o entendimento, é o diálogo, entendeu? É a possibilidade de você compreender. Isso aqui dá para melhorar, vamos melhorar. Houve desgaste, mas sem ele a cidade não estaria na posição como nós entregamos. Ao final do seu mandato, houve uma clara tentativa de emplacar Cacá Colchões, o seu vice na época, a prefeito de Ilhéus. O não sucesso da eleição de Cacá Colchões, na sua opinião, se deve ou se teve ao desgaste natural do final de mandato, ou que Cacá não era um bom nome para aquele momento? A resposta é logo depois do intervalo. Não saia daí, a gente volta já já. Oferecimento TI TV. Tudo isso para você. E você mesmo, está curtindo a nossa programação? Que tal fazer parte dela? Anuncie o seu produto ou serviço durante o intervalo dos programas. Produzimos e exibimos seu comercial, alcançando milhares de pessoas. Entre em contato com o nosso setor comercial. TI e você, a parceria que dá certo. O Conversa Franca está de volta, batendo um papo com o queridíssimo Jabes Ribeiro, aqui no nosso bate-papo semanal. Jabes, eu perguntei a você antes do intervalo que no final do seu mandato, em 2016, houve uma tentativa de eleger o seu sucessor, que seria Cacá Colchões. A não capacidade de eleger o Cacá, você atribui a um final de mandato com um certo desgaste, ou que naquele momento o Cacá não era um bom produto para concorrer com Mário Alexandre naquele momento? Olha, deixa eu te dizer uma coisa. A minha experiência e minha história indicam que não existe só um fator determinante para eleger ou para não eleger. São vários fatores. Eu já vi situações, por exemplo, o governo desgastado, o governo de João Henrique em Salvador. Estava extremamente desgastado. Alguns fatores ocorreram e ele acabou se reelegendo. Como eu já vi situações em que o governo está bem e o cara não se reelege. Cacá é uma figura espetacular. É uma pessoa que ama, ele é um trabalhador dedicado, uma pessoa extremamente capaz e é um cidadão que tem assim, serviços prestados à nossa cidade e que, indiscutivelmente, está entre os melhores quadros da política de Ilhéus. Então, jamais ele seria o responsável diretamente por nada disso. Como eu disse, são fatores, são elementos que ocorrem que podem levar à vitória, que podem levar à derrota. E foi esse conjunto de fatores que fizeram com que Cacá não tivesse êxito naquela eleição. Da mesma forma que ninguém imaginava que Mário Alexandre ganhasse aquela eleição. As pesquisas todas indicavam, até determinado período, que a briga era entre Cacá e Bebeto Galvão. O Alexandre estava lá em terceiro, longe. Eis que a mágica, o mistério da política, isso aqui é bonito, em determinado momento, o Mário acabou crescendo, ficando em primeiro lugar, e Cacá ficou em segundo. Nas rodas de conversa, a gente sempre diz que Jabes
dorme e acorda pensando política. Eu queria que você afirmasse isso, se de fato acontece. Me parece que é. A partir disso, um homem que vive política 24 horas por dia, Sim. E com a sua experiência, 4 mandatos como prefeito de Ilhéus, deputado federal, qual a avaliação que você faz hoje, até aqui, desse segundo mandato do atual prefeito Mário Alexandre? Primeiro, realmente, eu vivo política, tá certo? Eu gosto da política, eu gosto da articulação política, eu gosto do papel que a política exerce em uma democracia. Acho que a política, muitas vezes, tem maus políticos, mas a política é sempre uma instituição que é essencial, fundamental para um regime democrático. Eu considero que nós vivemos um momento, no mundo inteiro, em que se questiona muito a política. Daí esses movimentos A ou B, em que acham que a política é desnecessária, eu não concordo com isso. A política será sempre necessária. Você tem que atualizar sempre, você tem que melhorar sempre, você tem que fazer da coisa cada vez melhor. Mas isso não significa a negação da política. Para mim é um erro grave, gravíssimo. Porque negar a política é virar absolutismo. E absolutismo gera o quê? São regimes de exceção que normalmente não dão certo. Então, viva a política, viva a democracia, sempre. Sempre, sempre. Bem, eu ainda não parei para fazer uma avaliação do governo do Mário. Eu acho, inclusive, que esse é um papel muito da população, né, que está verificando como é que as coisas estão acontecendo. Mas você tem um olhar acerca disso, né? Eu acho o seguinte, eu acho que como todo governo tem coisas boas, tem coisas que não são boas. Eu, por exemplo, não gosto da atenção que se dá à cultura. Eu acho que é um erro terrível esse. Não é? O nosso Museu da Capitania já deveria estar pronto. Já pensando 500 anos. Claro, evidente, tá certo? Com uma série de outras obras, entendeu, que se pode fazer no sentido de organizar a nossa cidade, do ponto de vista cultural, histórico-cultural. Por exemplo, seria bom a cidade, olha a nossa formação étnica, não seria bom o Memorial da Cultura Negra estar funcionando? Não é? Seria muito importante isso para a nossa cidade. Por exemplo, eu creio que você não pode, tá certo, jamais esquecer, não apenas a obra em si, mas os grandes projetos. Projeto 6,5, tá certo? Eu lembro que no governo nós trouxemos o projeto Pixinguinha, tá certo? Uma série de transformar, como foi na minha época, o teatro em um instrumento de formação, tá certo? Formação de artistas na dança, na música, no teatro, na arte de um modo geral. Acho que essa é uma falha indiscutível, tá certo? Eu perguntei e acho que você tentou sair pelas beiradas, mas vou perguntar então de uma outra forma. De 0 a 10, qual nota Jabes daria hoje ao governo de Mário Alexandre? Eu não dou nota. O que eu acho é o seguinte, sinceramente, eu coloquei a cultura, acho que a saúde está com problemas, eu prefiro avaliar determinados elementos. Entendeu? A nota é sempre muito... Eu fui professor durante 30 anos, entendeu? Nota é um negócio... Eu prefiro um conceito. A nota sempre é injusta. Não é? Mas a saúde, por exemplo, não é possível. O Mário é médico. Então, não é possível você ter a atenção básica de Ilhéus no último lugar entre os municípios baianos. Agora eu soube que teve um crescimento, é no penúltimo agora. Algo está errado. Algo precisa ser feito. Por exemplo, eu acho que existem certas questões, não é, que eu não gosto. Tá certo? Eu acho que, por exemplo, alguns eventos que precisavam acontecer não tem lógica. Não é? Porque, veja, não é que a festa é festa, não é só isso. É um evento, entendeu? Por exemplo, Aleluia Ilhéus, não é? Aquele feriado da Paixão de Cristo, etc. Poxa, cara, por que não manter isso? Porque você pode trazer o turista nesse espaço que é meio morto de baixa estação, não é? Você dá emprego às pessoas, você movimenta o capeteiro, movimenta o cara que está ali da barraquinha, entendeu? Vendendo. E a vida está muito difícil. Muitas vezes, eu sou de uma família muito simples, meu pai era um motorista de ônibus, tá certo? Eu sempre dei muito valor ao emprego, muito valor às coisas que fazem com que você leve o pão de cada dia para sua casa. Eu sempre fui um prefeito muito voltado para as áreas periféricas, tá? E os morros de Ilhéus. Sempre trabalhei muito as periferias da cidade,
O Vilela, esse bairro aqui, tá certo? Praticamente eu pavimentei ele todo, tá certo? Praticamente dei até nome. Esse nome eu dei ao Vilela através de um projeto na Câmara de Vereadores, em homenagem a um grande democrata desse país chamado Teotônio Vilela. Eu conheci o Teotônio Vilela, depois fui amigo do filho dele, foi governador do Alagoas. Tinha até um busto aqui, não sei se ainda existe, tá certo? Aqui nessa pracinha aqui, um busto em homenagem a Teotônio Vilela. Então, eu sempre olhei esse setor, porque é o setor que mais precisa, que mais necessita, entendeu? E isso faz parte das minhas origens, objetivamente. Existe um acordo entre os partidos de oposição ao prefeito Mário, em que, aliás, acordo esse do qual você faz parte pelo PP e diversos outros partidos que fazem oposição ao governo Mário, de que aquele que for melhor pontuado próximo às eleições do ano que vem será o nome que disputará a prefeitura de Ilhéus. Haveria alguma dificuldade, por exemplo, num cenário de Jabes, ter que apoiar Valderico? Você acredita que Valderico, porventura, o apoiaria? É só antes um pouco do que eu esqueci um fato. Por exemplo, aqui no Vilela, além da questão da pavimentação, tem o Fábio Araripe Goulart, que é um colégio importantíssimo, é sempre o Vilela, além de reforma de vários outros colégios, pós de saúde, há uma obra que muitas vezes as pessoas esquecem, que é a questão habitacional. Aqui no Vilela nós fizemos, Residencial Vilela, são 600 apartamentos, entendeu, que foram entregues à população no meu governo. Isso para não falar lá no Nossa Senhora da Vitória, no Solimar, o Marisol, né? 2.120 apartamentos. Ali na Cachoeira, o Residencial Cachoeira, mais 600. Então, o Vilela, aproveitando que estou aqui, foi sempre um bairro assim, muito querido por mim. Nunca estive num governo para não fazer mais alguma coisa pelo Vilela, não organizar mais o Vilela, que é um dos bairros mais importantes da cidade. Não é? Então, essa foi sempre uma referência minha. Você falou sobre a questão da frente. Não é? Como é que surgiu a frente? Eu não gosto de palavra oposição, frente ampla, tá certo? Por um novo projeto para Ilhéus. Eu prefiro a palavra movimento por um Ilhéus melhor, movimento por mudanças em Ilhéus. Enfim, nós nos reunimos, o Progressista, que é o nosso partido, presidido pelo Cacá na presidência, o João é o vice-presidente, União Brasil, você tem lá PSDB, você tem outros partidos, tá certo? Uma série de outros partidos que estão lá, Cidadania, enfim. E na eleição, nas últimas eleições para o governo do Estado, tudo que o Rui Costa fez, entendeu? Que foram óbvias, você falou da ponte, começou comigo, eu prefeito, era Wagner, governador inicialmente, depois ele, o Hospital Costa do Cacau. Foram 2 anos de obras no meu governo, nos meus 2 últimos anos, do Costa do Cacau. Foi inaugurado em 2017, já no governo do Mário. Então, eu creio que esse grupo se uniu e ganhamos a eleição aqui do Jerônimo. Quase 10 mil votos de diferença a favor do ACM Neto. É um assunto para daqui a pouco. Muito bem. Mas vamos à sua pergunta. Tomamos uma decisão. Primeiro, vamos nos unir para enfrentar o processo eleitoral e principalmente para organizarmos a cidade como nós desejamos, para o seu futuro. O que parecia impossível, que seria uma união entre o Progressista e a União Brasil, isso se fez possível. Tenho conversado com o Júnior, o Valderico Júnior, temos conversado com ele, assim, não foi uma nem 2 vezes, várias vezes, e temos uma posição muito clara. Qual é o nosso projeto número 1? O bem de Ilhéus, organizar a nossa cidade. Se estivermos separados, é mais complicado. Unidos, há uma situação, eu diria, muito mais factível, muito mais com probabilidades bem maiores. Nossa posição é única. Quem tiver em melhores condições, tá certo? Tem mais o Sampaio, tem outros nomes que estão aí sendo colocados. Quem tiver em melhores condições, e que critérios são esses? Viabilidade eleitoral, capacidade de unir, tá certo? E apresentar ideias que sejam importantes para o futuro da nossa cidade. Quem tiver em melhores condições vai para a cabeça da chapa.
Você teria alguma condição em não ser cabeça de chapa? Não, eu só disputo se for cabeça de chapa. Fora disso, eu não disputo. Eu cheguei à altura da minha vida... Mexe com o seu ego isso? Não, de jeito nenhum. Porque no partido nosso tem muita gente capaz para poder ocupar essa posição. Apoiarei de qualquer forma, estarei junto de todas as formas, mas a nossa posição é muito clara. Vamos supor, Valderico seja o melhor nome para esse enfrentamento e couber, também tem isso, couber ao progressista indicar a vice, o nosso nome é Cacá. Tá certo? Então essas coisas estão claras. Ou seja, Cacá ainda não é figura descartada para o PP. Jamais, jamais. Cacá está dentro desse jogo de todas as formas, porque ele é um lutador, ele é um cara correto. É um ilhéense, entendeu? De escola. É um ilhéense de brilha. Ama essa cidade, entendeu? Então ele jamais seria descartado. Então, muito claro. Eu só voltaria a essa luta, tá certo? Se fosse, evidentemente, se o Ilhéus disser, a responsabilidade vai ser de Jabes conduzir essa transição para os 500 anos. Se for assim, não há nenhum problema, eu vou me colocar à disposição. Se o Ilhéus disser não, tudo bem. Eu me recolho ao meu papel de apoiador, de articulador, de um cara que vai ajudar, tá certo? Mas creio que não faria muita diferença. O Cacá teria até melhores condições. Cacá foi um vice-prefeito que agiu como prefeito. Naquele período que eu tive doente, tá certo? Já no final do meu mandato, nos 2 últimos anos, tive muito doente, quase perdi uma visão, depois tive um câncer violento, entendeu? Cacá foi, assim, uma pessoa importantíssima. Eu acho que ele poderia contribuir muito mais do que eu. Como foi para você passar por esse momento de saúde? Isto se couber ao PP uma indicação, pode ser um outro nome, sem nenhum problema. Como é que foi para Jabes passar por esse momento delicado com a sua saúde? Foi uma luta. Mas eu sou um cara que acredito muito. Acredito em Deus, acredito na vida, acredito nos médicos, acredito na vida mesmo. Foi uma luta. Pra você ter uma ideia, eu fiz 7 cirurgias nesse olho, não é? Graças a Deus não tive uma recuperação total, mas está recuperado. E o câncer foi um câncer que pegou essa região aqui do baixo intestino. Pra você ter uma ideia, o médico, depois que falou comigo, depois já curado, você tinha no máximo 20% a 30% de chance de cura. Tá certo? Sabe o que eu fiz? No dia que eu soube que estava com esse câncer, eu fui lá na Livraria Cultura, em São Paulo, ali na Paulista. Eu sou, como ele disse, gosto muito de ler. E eu tinha lido 2 livros importantes de Dostoiévski. Li Crime e Castigo, um clássico, e li também Os Irmãos Karamazov, outro clássico de Dostoiévski. E eu disse, sabe de uma coisa? Enquanto eu estiver nessa guerra, eu vou ler. Vou botar minha cabeça para funcionar bem. E aí fui na Livraria Cultura e comprei todos os livros que eu não tinha em Dostoiévski. Foram mais de 20 livros que eu comprei. Minha mulher, o que é isso? Não vou comprar logo. Vou comprar e comecei exatamente, o meu tratamento começou, foram quase 8 meses de tratamento direto, internado, saía, internava, saía, porque eu tive um problema na época renal, grave com a quimioterapia, e comecei a ler, entendeu? Pobre gente. Perdão, Gente Pobre, desculpe. Comecei a ler Gente Pobre, Dostoiévski, o primeiro livro de Dostoiévski, Gente Pobre. A partir daí, meu amigo, 1, 2, 3, 4, 5, eu sei que eu cheguei ao final do tratamento praticamente com a obra de Dostoiévski lida por inteiro. Foi algo fundamental. Não é que eu não quero passar por isso, mas foi importante, tá certo? Essa visão minha de ler. Ler. E na hora que eu estava com a quimioterapia entrando aqui, entendeu? As drogas entrando, eu estava lendo. E, portanto, isso me ajudou muito ao processo de recuperação. Jabes, nas eleições para governador do ano passado, até mesmo durante a própria campanha eleitoral, o PP rompeu com o governo do Estado. E pouco tempo depois, com a eleição de Jerônimo, alguns deputados estaduais acabaram se inclinando para o governo. Há uma possibilidade hoje de o PP voltar à base do governo? E como é que ficaria a situação em Ilhéus, vez que você faz frente com um grupo de oposição ao governo municipal? Bem, só para memorizar direitinho, lembro, nós éramos, Leandro, vice-governador da Bahia, né? Sim. Em fevereiro do ano passado, fomos eu, Leão, Wagner, uma conversa com o atual presidente Lula, não era ainda presidente, candidato no Instituto Lula em São Paulo.
fomos a São Paulo convidados por Rui Costa. Chegamos lá na conversa em fevereiro, 19 de fevereiro, por aí. Bateu o martelo, com Lula. Nós temos documentos, tudo isso. Em que Leão ia, Rui sairia para ser candidato ao Senado, que é o que ele sempre quis. Era um cenário muito claro naquele momento. Então, claro, Rui seria candidato ao Senado, Otto seria candidato ao governador e Leão iria ocupar o governo na desincompatibilização de Rui, portanto, 9 meses. Tudo acertado, tudo acertado. Para você ter uma ideia, eu já tinha sido chamado por Rui Wagner para ser secretário de Estado, não quis, porque eu já tinha sido secretário de Valdir Pires, secretário de Trabalho e Ação Social do governo de Valdir Pires. Ele, não quero ser secretário de Estado, eu prefiro ficar no partido. Prefiro ficar no partido, que é onde eu trabalho. Fui chamado para Serim, fui chamado para a Casa Civil e nunca aceitei. Mas naquela situação em que Leão seria governador, eu pensei comigo mesmo, eu vou ter que ir para ajudar Leão. Então estava certo eu ir para a Casa Civil, era uma das possibilidades. Acertado, inclusive, com todo mundo, com Rui, com Wagner, etc. Assim, 20 dias depois de tudo isso acertado, Wagner, que é meu amigo, hein? Wagner é uma pessoa que eu tenho relação pessoal. Senador Wagner, ex-governador. Wagner vai para o programa do Mário Kertz, na Rádio Metrópole, em Salvador. E diz o seguinte, está tudo desfeito. Deu razões dele lá, tudo desfeito. Isso foi um baque, né? Porque Leão tinha saído de São Paulo com tudo acertado, meu amigo. Quem estava lá, nada menos do que Lula, que é o grande nome do Partido dos Trabalhadores. Isso gerou, evidentemente, uma comoção, um ambiente de extrema solidariedade nossa a Leão. Mas extrema solidariedade nossa a Leão. Isso eu conto no meu livro, eu estou escrevendo um livro sobre a minha história. Legal. Conto os detalhes, porque fui testemunha de tudo, participei de tudo isso. E chegamos à conclusão que aquela decisão, na verdade, era uma espécie de quebra de compromisso. Quando não há confiança, é muito difícil. Então tomamos uma decisão por unanimidade de nos afastarmos do governo, e não é fácil. Faltando, digamos, menos 6 meses, 8 meses para a eleição, nós tínhamos 3 secretarias de Estado, tínhamos 4 empresas, tínhamos mais de 200 cargos de confiança, muito mais, entendeu, do governo. Abandonamos tudo por uma questão de respeito à palavra que nos foi dada e que não foi cumprida pelas razões que já são explicadas, etc., que não vem ao caso. Bem, fomos para a campanha do Assemineto, nos convidou, fomos para essa campanha. Jerônimo ganhou a eleição, não Aquileus, mas ganhou a eleição, e o resultado é que era o nosso amigo, entendeu? Foi secretário e tal, nenhuma dificuldade pessoal. A base do partido na Assembleia Legislativa, os deputados estaduais, compreenderam que seria importante dar sustentação a Jerônimo. Não foi uma posição da executiva, posição dos deputados, tanto que a outra parte do partido, formada por João Leão e Cacá Leão, foram apoiar o governo de Bruno. E continuou lá, pelo menos Cacá é secretário de governo do governo de Bruno. A executiva, no entanto, tem uma posição de independência. Nós, nesse momento, entendemos essa diversidade do partido, dualidade do partido em relação, uma parte ao governo de Jerônimo, outra parte ao governo do Bruno. Mas nós temos independência para dizer o seguinte, né? Vamos respeitar o que está acontecendo no partido, mas o progressista não tem lado nesse jogo. É o que acontece hoje. Jabes, em recentes declarações... Apesar de eu ter uma excelente relação com todos eles, com o próprio Rui, tá certo? Que é hoje na Casa Civil, contei com ele há pouco tempo, no aniversário, nenhum problema. Wagner não, Wagner, esse é meu amigo. Esse eu tenho uma relação pessoal de carinho, de amizade, que é recíproca, tá certo? Da mesma forma que nós entendemos, faz parte da política, não tem queixa nenhuma, faz parte. Recentemente, e aí isso acontece com muita frequência, as pessoas ventilarem a ideia de que você mora em Salvador e quer voltar a disputar a vaga do Poder Executivo em Ilhéus.
Fazendo uma comparação em morar ou não morar aqui, isso te incomoda? Não, zero. Até porque isso não é de hoje. Quando eu fui deputado federal, eu morava em Brasília, mas tinha minha residência em Ilhéus, estava sempre aqui. Trabalhava lá. Não dá para você trabalhar em Brasília de terça, quarta, quinta, sexta e morar onde? Tem quem volte para casa. Não é verdade? Quando eu fui secretário de Estado, e aí, secretário de Estado é de segunda a sexta. Perfeito. Residência em Salvador e a minha residência aqui. Estava sempre aqui. Hoje, secretário-geral, secretário estadual do PP da Bahia. Trabalho. Trabalho remunerado, meu amigo. Tá certo? Eu fui, na verdade, eu preciso trabalhar. Eu não tenho mais só filho, tenho netos, tenho muitos compromissos. As contas chegam todo final do mês, não é só para você, nem para vocês. Chegam para mim também. Tá certo? O que é que acontece? Eu trabalho e preciso trabalhar. Ora, eu, mesmo advogado, tá certo? O que eu faço na advocacia é muito pouco, em Salvador, mas muito pouco mesmo. Meu trabalho é a política. Eu tinha duas opções. Ou ficar em Salvador, tomando conta do partido, ou ir para uma direção do partido em Brasília. Brasília é mais difícil, é mais longe. Sim. Preferi Salvador, mas minha residência continua aqui. Então é uma bobagem. Estou sempre aqui, tá certo? Agora, preciso trabalhar. Eu não vou ficar aqui olhando para cima, tá certo? Preciso trabalhar. Mas Ilhéus, é possível que eu tenha mais conhecimento do que aconteceu do que muita gente está por aqui. Porque eu estou antenado absolutamente com as coisas de Ilhéus. Isso foi um levantamento de uma questão de um jornalista, até gosto dele, mas ele gosta dessas coisas. Aproveitei um programa com eles. Como é que é? Quem foi ele? Não vou estar. Deixa eu lá. Aqui só me interessa aqui Jeremias. Pronto. Veja só, aqui, recentemente, o prefeito Mar Alexandre declarou que só vai falar da indicação dele ao seu governo em fevereiro do ano que vem. Na sua opinião, Mário está acertando em não divulgar quem será um possível sucessor nesse momento? Olha, eu aprendi na vida que na seara ali eu não me meto. Eu já tenho tantos problemas no nosso campo, então deixa Mário montar a estratégia dele. Se ele acha que é fevereiro, pode ser, quem sabe se não seria melhor em março, maio, junho. Eu acho que aí é uma decisão muito política dele, entendeu? Enfim, das pessoas que trabalham com ele. O fato é que vamos aguardar com calma, entendeu? E sem nenhum estresse, sem nenhuma dificuldade. Ele vai ter o tempo dele. Jabes, voltando à Prefeitura de Ilhéus, há a possibilidade de a gente rever algumas figuras emblemáticas que sempre fizeram parte do seu governo, tais quais Isaac Albagali, Romualdo e outros tantos que sempre lhe acompanharam? Olha, veja, um dia desse eu conversava até com o Isaac, disse assim, Jabes, se quiser, eu vou dar até uma declaração pública que esgotou minha participação. Veja, eu sempre tive uma coisa, entendeu, na minha vida. Eu sempre fui muito atento aos companheiros que me ajudam a eleger. Porque de vez em quando eu fico olhando o seguinte, você, não, tal e tal, tem que primeiro participar da campanha, entendeu? As pessoas querem chegar lá depois, não, sou eu. Sim, ajudou, caminhou junto, contribuiu para o projeto. Essas pessoas contribuíram sempre. Nós vivemos um novo momento, em que eu creio muita gente, até pelo fato de eu praticamente estar fora do processo, cada um vai cuidar de sua vida. Romualdo está em Salvador, você falou 2. Isaac toma conta dos seus negócios, da sua vida. São meus amigos? Sim, eu sou um cara que tenho amigos de 30, 40, 50 anos. Eu preservo a amizade. Eu sou um cara que tem um grupo de companheiros há muitos anos. Mas acho que nesse momento eu já tenho experiência suficiente, tá certo, para poder compor uma equipe competente, uma equipe capaz, uma equipe que nos ajude com essa nova visão de Ilhéus, entendeu? E não vou perder essa turma não, vai continuar batendo papo comigo lá em casa, conversando, entendeu? Me ajudando, discutindo ideias, mas eu acho que Ilhéus requer uma administração, entendeu? Eu diria, com um novo patamar, tá certo? De compromissos com a modernidade, entendeu?
Primeiro porque, veja bem, para mim o problema não é só ser jovem, não. Eu quero ser competente, não é? O presidente dos Estados Unidos tem quanto? 80 anos. Está lá se virando, tá certo? Você vê tantos estadistas depois dos 70 anos que fizeram realmente, tiveram papéis fundamentais na história do mundo. Eu acho muito relativo essa coisa de idade, tá? Eu acho que a questão é, o que é que você está pensando? Quais são as suas ideias? Tá certo? Eu, por exemplo, penso um Ilhéus que possa estar organizada para caminhar bem nos seus serviços públicos, na sua dinâmica administrativa, uma cidade capaz de resolver o problema do emprego dentro da realidade do nosso país, tá certo? Ilhéus tem muitas possibilidades nesse sentido. Veja a juventude aí, acho que é preciso estimular muito. Eu trabalho hoje com a ideia de cultura e esporte para estimular a juventude, tá certo? Porque eu acho que é uma coisa fundamental. Tem até a vantagem de que o ministro do meu partido, no governo do Lula, é o ministro de esportes. Já estive com ele. A gente dá uma dinâmica no esporte de Ilhéus. Isso você atrai a juventude. Precisamos continuar trabalhando com a visão da cidade, tá certo? Desenvolvida, a cidade digital, não é? Eu, por exemplo, no meu governo, quando foi Jabes, no governo que eu terminei em 2004, depois até fizemos em 2012 a 2016, nós tivemos um trabalho muito voltado para a cidade digital, não é? Fizemos ali onde hoje é a Petrobras, sim, naquela área, criamos o CEPED, já ouviu falar? Sim. O CEPED é um centro de processamento, em informática, em avanços digitais, que hoje está dando resultados espetaculares. Foi em 2004. Quando em 2004, Suane, que era o nosso candidato, perdeu a eleição, eu digo, vão acabar o CEPED. Porque eu estava acostumado, a turma quando acaba tudo, acaba a escola campeã, uma série de coisas. Aí o que eu fiz? Rápido, a eleição perdemos, eu chamei a universidade na época, e disse o seguinte, vocês querem assumir o CEPED? Porque eu sabia que se ficasse na prefeitura iam acabar. A universidade assumiu o CEPED hoje é referência em eletroeletrônicos, em pesquisa tecnológica, uma série de coisas. Então, eu sonho com essa cidade digital, com a cidade que possa avançar, eu sonho com uma cidade moderna e uma cidade que possa ser motivo de alegria para os nossos jovens, para a nossa gente. Para a gente encerrar, o que é que Jabes Ribeiro espera do futuro? Eu espero exatamente isso, que eu tenha muita saúde, né, particularmente, que isso me dá força, me dá energia para continuar trabalhando. Eu estou fazendo a minha parte, eu faço pilates 2 vezes na semana, há muito tempo já, faço musculação 2, estou mais forte que você, faço musculação 2 vezes na semana, tá certo? Ando muito. E agora vai ser muito bom, porque eu estou andando subir morro, descer morro, de escadaria, eu me sinto tão alegre, gente, de ver esse povo, entendeu? Caminhar, ser abraçado e torcer muito para que o nosso país dê certo. Começar por aí. Nosso país dê certo, torcer muito para que a gente tenha uma situação de um país que tenha pleno emprego, entendeu? Tenha uma saúde decente, tenha escola decente, oportunizar condições para que a nossa juventude possa amar cada vez mais esse país e ter oportunidades. E para isso eu torço pelo meu estado e minha cidade. Então eu quero muito ser um sonho, entendeu? Poder realizar uma obra de fazer Ilhéus uma cidade cada vez mais linda. Já é linda através da sua natureza, mas linda em todos os sentidos. Isso eu creio que me anima, me estimula, é um desafio e por isso que eu estou aqui forte trabalhando pelo futuro da minha cidade. Jabes, muito obrigado. Obrigado por ter vindo bater esse papo aqui com a gente. Mais uma edição do nosso Conversa Franca, tá bom? Um grande abraço para você. Muito obrigado também. Parabéns pelo trabalho de vocês, hein? Muito Parabéns obrigado. Mesmo. Grande abraço. Pessoal, e essa turma toda aqui, né? Toda a turma da área muita técnica, gente aqui por trás aqui. Essa turma é fundamental, entendeu? Meus parabéns a todos vocês. Entendeu? Parabéns. Pessoal, muito obrigado por sua companhia e audiência e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.